Olá pessoal, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar sobre constelação familiar. E se você está pensando em passar por um processo de consciência constelação familiar, saiba que nem todos podem constelar. Então fica ligado e vem comigo no vídeo de hoje. Talvez você tenha ficado chocado com essa informação, mas nem todas as pessoas podem constelar. Existe apenas uma restrição aí para as pessoas que decidem passar por um processo de consciência constelação familiar, e eu quero falar sobre ela hoje para que você entenda se você realmente pode estar passando por um processo como esse na ciência de triunfo. Além disso, eu preciso explicar quais são as formas de você estar presente em um evento de consciência constelação familiar. São duas formas. A primeira delas é participar. Quando você decide participar do evento Consciência Constelação Familiar, você aprende muito sobre a história do outro, através da história do outro, através do conflito do outro, e tem grandes sacadas aí para sua vida que já podem mudar toda a sua maneira de viver, toda a sua maneira de enxergar o mundo ou as mesmas histórias da sua vida. Quando você decide constelar é quando você tem uma análise específica para você. É aquele momento que eu vou estar com você ali justamente para te mostrar o que é que está travando a sua vida. Fazer essa leitura com você, que você vai ter todo o sentido disso e vai conseguir enxergar e desbloquear qualquer trauma através desse fluxo de amor. Então, se você está pensando em passar por um processo de consciência, constelação familiar, e você quer constelar, resolver esses conflitos, saiba que nem todo mundo pode passar por esse processo. Então vamos lá. Eu costumo dividir didaticamente que dentro de nós, de uma maneira simultânea, mas aqui eu vou deixar didaticamente, nós temos o nosso lado adulto e o nosso lado criança. No nosso lado adulto, é aquele lado que você realmente consegue resolver as coisas, os conflitos, você realmente enfrenta, compreende, aceita. Eu diria que é a sua energia mais potente ali, a sua energia de solução. Ou no nosso lado criança, é aquela energia que é muito mais desamparada, que não consegue compreender algumas coisas. Imagine o seguinte exemplo, que a nossa vida é um grande carro. Muitas pessoas chegam para qualquer processo, seja ele de psicoterapia na clínica ou num processo de consciência constelação familiar, entregando a chave do seu carro da vida para a sua criança dirigir. E aí você já consegue imaginar tudo que pode acontecer na sua vida se você der a chave do seu carro para uma criança dirigir, para o seu filho pequeno dirigir. E aí você acaba tendo grandes transtornos, batidas, acidentes, porque quem está levando a sua vida é a sua criança. Então, num processo de consciência, constelação familiar, a única restrição é você estar muito mais no seu lado adulto. E por mais que você fale várias vezes para todo mundo e para você mesmo que você quer isso, muitas vezes não é isso que acontece na prática. Sabe aquele casamento que você fica reclamando o tempo todo, que você fala, eu não aguento mais esse meu marido, as atitudes dele, a forma como ele me trata, o jeito que ele me trata, como ele é, a família dele, blá 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 blá. Então, tudo isso que você reclama, na verdade, faz com que você se mantenha neste lugar. Se você está vivendo uma situação tão ruim, tão difícil de lidar, por que você acaba não separando deste casamento? Por que você não separa dessa relação? É muito mais confortável que você viva com um problema, porque você já está acostumado com ele, infelizmente. Então, o processo de consciência constelação familiar, na verdade, é um grande impulso para você conseguir resolver e compreender tudo o que aconteceu na sua história. Mas eu não estou falando apenas da sua história atual, da sua família, do seu momento presente. O processo de consciência constelação familiar, ele compreende várias gerações passadas. Por quê? Porque você não herdou apenas o cabelo da sua mãe, os olhos do seu pai, o tom de pele de um, a
forma de reagir do outro. Você herdou muito mais, e existe até um estudo que é a epigenética, no qual você consegue trazer através das suas células os traumas de gerações passadas. Então aqueles problemas que não foram resolvidos lá atrás, nas gerações passadas, nos seus antepassados e familiares, se isso não foi visto, muito provável que você talvez esteja aí com um problema no presente, porque por amor você não compreende isso e está paralisado no momento. Você fica travado até ser solucionado. E se você não solucionar isso agora, você também pode passar isso para os seus descendentes, para gerações futuras. Então a gente recebe muitas perguntas, dúvidas, e-mail, direct, mensagens na nossa página, perguntando: Márcio, eu posso constelar? Você pode, desde que você esteja disposto a enxergar algo novo. O processo de consciência constelação familiar, ele acontece no nosso lado esquerdo do cérebro, que é o nosso lado mais emocional, né? Do lado direito fica o nosso lado mais racional, a nossa razão. Então você precisa compreender e vivenciar, sentir na pele essa transformação. É por isso que muitas pessoas não conseguem explicar o que acontece num processo de consciência constelação familiar, e não tem nada a ver com religiosidade, espiritualidade, independente de qualquer que seja a sua crença. Não tem nada contra, mas é um processo baseado cientificamente. E isso tudo eu explico detalhadamente, passo a passo, no nosso grande treinamento, que é o Poder da Consciência. Então, se você quer olhar para o seu problema, se você vive uma situação, um conflito hoje, que você quer uma solução, que você busca um resultado imediato, o processo de consciência constelação familiar pode te mostrar onde a sua vida está travada, para qual abismo você está olhando e você não consegue enxergar uma solução. E aí, a partir do que você enxergar, vivenciar, as lentes que foram dadas para você nesse processo de consciência constelação familiar, é você que vai tomar a atitude como adulto de resolver a sua vida. É por isso que a única restrição é você estar disponível, disposto a enxergar algo que está preso de maneira inconsciente aí dentro da sua história, dentro da sua linhagem de vida. Então, a hora que você recebe, que você visualiza, que você enxerga através desse processo, tudo aquilo que é visto é curado. E aí você pode automaticamente fazer a sua movimentação para a solução. Muitas pessoas falam assim: mas consciência, constelação familiar funciona? E a minha resposta é sempre a seguinte: depende. Você vai ao médico, ele te prescreveu um remédio. O remédio funciona? Depende. Você vai na farmácia comprar esse remédio? Você vai tomar esse remédio no horário correto, de hora em hora, de 8 em 8 horas? Você vai realmente fazer esse tratamento, esse acompanhamento? No Consciência Constelação Familiar é a mesma coisa. O que você vai fazer com aquilo que você viu diante do processo de consciência constelação familiar? Com todas essas informações que você teve, como que você vai colocar essas suas atitudes em ação? Vou voltar no exemplo lá do marido, do casamento infeliz. Você está infeliz, por exemplo, com o seu marido no seu casamento. Você decide fazer uma constelação familiar sobre este assunto. Você vai tomar alguma atitude? Não necessariamente você precisa separar. Talvez você aceitando o seu marido como ele é, você já resolva todos os problemas. Talvez separar seja a única opção para você. Mas verdadeiramente você vai parar de reclamar e tomar uma atitude como adulto diante da sua própria vida, ou você vai continuar contando historinhas da sua própria história? Então, o que você quer para a sua vida? Se você estiver no seu adulto, você consegue realizar qualquer mudança que você deseja. E outro dia eu recebi até uma pergunta se, por exemplo, eu estou grávida, eu posso passar por um processo de consciência e constelação familiar? Pode, é você que sabe a forma que você vai vivenciar isso. Eu estou sofrendo um luto, meu marido faleceu há 3 meses, eu posso passar por um processo de consciência e constelação familiar?
Pode, porque você vai estar disposto e disponível a enxergar verdadeiramente a verdade sistêmica, aquilo que acontece na sua história. Se você estiver disponível e verdadeiramente integrado a querer resolver, a querer vivenciar novas situações, uma vida leve e plena, o poder da consciência, o Consciência Constelação Familiar, ele é totalmente aconselhável para você. Basta você querer estar disponível a enxergar. E por mais que eu sei que doa mexer em algumas feridas do passado, por mais que eu compreenda que algumas dores foram muito tempo aí ao longo da sua vida lacradas, colocadas dentro de uma armadura para ninguém mexer e não doer mais, você vai carregar esta armadura, essa dor por quanto tempo? Talvez essa, com um processo de consciência constelação familiar, essa seja a única vez que você vai precisar mexer e talvez você não precise mexer nunca mais. Então pensa nisso. E aí aproveita, curte também esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, para que elas também tenham consciência de que podem buscar aí transformar a sua vida de uma maneira totalmente plena. Se fez sentido para você ou se ficou alguma dúvida, aproveita e deixa aqui também nos comentários abaixo. E aí, é claro, isso incentiva a gente a responder cada vez mais as suas dúvidas, as suas perguntas, para que a gente possa ter um movimento de vida muito mais saudável, uma transformação realmente aí universal, deixando para os nossos descendentes, os nossos filhos, um mundo muito melhor. Mas a mudança ela tem que começar agora. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e um forte abraço.